Pai do Senhor, amados adolescentes, hoje iremos falar sobre a quinta lição, que tem como título Conviver com o Diferente. O texto bíblico, ele se encontra em Gênesis 37, de 1 ao 36, onde ele vai narrar a história de José. O destaque se encontra em Romanos 12, 18, que diz assim: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a diversidade, né? Sobre a diferente. A primeira pergunta é: quantas pessoas fazem parte de sua família? E a segunda é: todas são iguais? Com certeza vocês vão responder a quantidade de pessoas e vão dizer que não são iguais. Apesar de seu irmão ter, se você tiver irmão, o mesmo sangue dos seus pais, ele pode até parecer fisicamente, mas o modo de agir, o modo de pensar divergem, né? Então, a família, ela é diferente, ela tem pensamento diferente. Os membros familiares, eles pensam diferente uns dos outros, né? Então, conviver com pessoas diferentes de nós implica viver em família. Então, no primeiro ponto, tem como destaque essa pergunta: sou diferente, e daí? Né? A diversidade de cada ser humano é presente de Deus para a humanidade. Então, assim, Cristo, né, Deus, ele fez o ser humano. E o ser humano, ele tem essa característica, né, que é a de ser diferente um dos outros. Né, diferente no modo de pensar, no modo de agir, diferente fisicamente. Né? Em Jesus, fomos chamados para ter uma vida em abundância, vivendo a liberdade nele e com ele. Então, não há problema em sermos diferentes. Na verdade, o que precisamos aprender é viver na liberdade que Jesus nos deu e conforme Ele deseja que vivamos. Né? É importante viver na liberdade que Jesus nos deu, de acordo com a sua vontade. Já que diferente é normal, então o que precisamos compreender? Bom, eu listei aqui 3 pontos de importância que a gente precisa compreender em relação a essa diversidade. Né? Primeiro, que devemos nos relacionar com todos os tipos de pessoas, sem deixar se influenciar por aquilo que não é bom. Em 1 Tessalonicenses 5:21 diz assim, vou abrir aqui para ler para vocês. 5:21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Né? Então ele fala aqui que a gente pode se relacionar bem com todos os tipos de pessoa, mas a gente tem que ter cuidado para não se deixar influenciar por aquilo que não é bom, que não está de acordo com a vontade de Deus. É uma advertência também às nossas amizades, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com as pessoas que a gente anda. Se elas têm um pensamento muito diferente do que nós, é importante que a gente vigie em relação a isso. Não estou dizendo para vocês não deixar de conversar, de falar, não é isso, né? A gente tem que ter um bom relacionamento com todos. Mas só fazer aquilo que realmente agrada ao Senhor. Né? Reter o que é bom. O que não é bom, a gente não retém. Segundo ponto é que devemos respeitar as diferenças dos nossos familiares e conviver com eles da maneira que Jesus nos ensinou. Viver em amor e compreensão, em paz, no centro da vontade de Deus. Nossos familiares, né, muitas vezes acontece nos nossos lares, né, com o irmão, com o pai ou com mãe, alguns conflitos, né, relacionados a pensamentos e atitudes que são diferentes da nossa. Então, o que Jesus nos adverte, né, a sua palavra,
que devemos procurar viver em comunhão, em paz e em amor, compreendendo a diferença dos outros, né? E o terceiro ponto é que devemos ter como exemplo o próprio Jesus, a maneira como se portou diante de todos que estavam ao seu redor, como diferente do padrão social e religioso da época, que é chamada ética de Cristo, onde ele valorizava a vida e as pessoas em lugar das instituições. A gente pode ver um exemplo bem claro em Marcos, né, 3, de 1 ao 6, onde ele pratica a cura aos sábados, onde era proibido, né, se fazer algum tipo de trabalho, né? E Cristo, rompendo com essa tradição, ele valoriza mais a pessoa do que as instituições, né? Do que a religiosidade. Então aqui eu vou abrir aqui em Marcos, aqui Marcos, Marcos 3, 1 ao 6, que diz assim, né? De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusar. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendendo-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se, os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Então, aqui, se a gente for ver o exemplo de Cristo, ele andava com as pessoas diferentes, né? Jesus, onde ele ia, uma multidão o cercava, né? O seguia. Os próprios discípulos de Jesus, eles eram diferentes dos outros, né? Eles tinham pensamentos diferentes, comportamentos diferentes, posições diferentes. E Jesus, ele andava com essas pessoas, mostrando seu amor, a sua bondade, né? Falando do amor de Deus, né? Para essas pessoas, e respeitando elas nas suas diferenças, né? Então, assim, Jesus, ele respeitava a diferença das pessoas e muitas vezes era criticado por isso, né? Porque por ele estar andando às vezes com pessoas, né, que aos olhos dos religiosos da época eram as pessoas indignas de Jesus estar, né? Mas Jesus, ele procurava mostrar o seu amor, mostrar a sua palavra, para que essas pessoas se arrependessem dos seus maus atos e se voltassem a Deus, né? A diferença como presente, que é o segundo ponto, né? Se você for ver a criação de Deus, a natureza, ela é diversificada, né? Há uma diversidade na natureza. Então, assim, Deus, ele criou cada ser, né? Cada ser diferente do outro, né? Os animais são diferentes, os tipos de árvores, né? Então, assim, se você for olhar a natureza, ela é bem diversificada, né? Então, assim, o ser humano não podia ser diferente, né? No mesmo dia da natureza, também Deus fez o ser humano diferente. Quando olhamos para o ser humano e constatamos o grau de múltiplas formas de pensamento, diversos aspectos da sua personalidade e tantas outras subjetividades, nós só podemos considerar esse ser humano como um ser diverso e múltiplo para a glória de Deus, né? Está escrito em Gênesis 1:27. No entanto, nem tudo é belo e bom. Deus, ele criou a diversidade, isso é real, é fato, né? Mas o homem, né, devido ao seu pecado, ele corrompeu essa ideia de diversidade,
praticando muitas coisas que desagradam ao Senhor. Deus, ele criou a diversidade, mas também é verdade que o pecado deformou a perfeita criação de Deus, gerando essa mistura sem fim de coisas que geram destruição para a vida humana. Está em Gênesis 3, 1 ao 6, que diz assim, vou ler 3, 1 ao 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, nem nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu-lhe também ao marido, e ele comeu. E assim, através dessa atitude de Adão e Eva, que comeram do fruto que Deus tinha proibido que comesse, o pecado entrou, no mundo. E quando o pecado entra, vem o que? A destruição. Então, o pecado tem feito que muitos conceitos de diversidades vá de encontro ao que Deus pregou em sua palavra. Então, como saber se o modo como estamos vivendo está de acordo com a vontade de Deus? Tem duas perguntinhas aqui, Primeiro, você segue os passos de Jesus? Atende o que ele pede? Em João 15, 10 e 12 diz assim. Aqui, João 15, de 10 ao 12, Versículo 10 ao 12, assim. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus aqui fala bem claro sobre a importância do amor. Então, para me conviver com o outro, aceitar o outro, eu tenho que amar. Primeiro de tudo, amar. Quando eu amo, eu aceito, eu respeito. Ele, Jesus, nos quer fazer na sua vontade, pregando as boas novas por todo o mundo, principalmente dentro de sua casa, e não apenas no evangelismo e nas viagens missionárias. Aqui é importante a gente frisar que o primeiro exemplo de amor, de respeito, de aceitação tem que ser dentro do nosso lar. Não adianta eu ficar pregando o amor de Cristo, aceitando outro lá fora, e dentro do meu lar eu não aceito, eu não trato bem, eu não respeito, eu não amo, quem mora comigo, a minha família. Então, a gente tem que pensar que a família, nosso lar tem que ser o exemplo, O exemplo de amor, de paz, de união e de aceitação, Todos são diferentes agora, A realidade é essa, todos nós somos diferentes, temos pensamentos diferentes, atitudes diferentes, Temos aparências diferentes. Então, como lidar com isso, Então, para lidarmos com todas essas diferenças, temos a ajuda do Espírito Santo. Aí aqui a gente vai relatar um pouco, lembrar um pouco da história de José, José, ele era filho de Jacó, Era um dos filhos preferidos de Jacó. E José, ele era diferente dos seus irmãos. Ele tinha outros irmãos e ele era muito diferente dos seus irmãos porque ele tinha atitudes, comportamentos diferenciados e tinha muitos sonhos, José teve sonhos e por ele ser diferente, ter atitude diferente, Jacó, também por ser o filho da velhice de Jacó, José, ele era muito amado pelo seu pai.
E isso trouxe no meio da família uma contenda, porque os irmãos não aceitavam isso, tinham ciúme de José, ao ponto de o vender José, né? José foi vendido para o Egito. E lá José, ele, ele permaneceu por muito tempo, né? Sofreu, mas ele foi abençoado naquele espaço, naquele local. E ele se tornou, né, o governador do Egito. E através da vida dele, através da vida de José, a família toda de Jacó, né, de José, foi salva, não pereceram de fome, porque José foi um canal usado por Deus para salvar a família dele, né? E um dos pontos principais de José é que, mesmo sendo vendido pelos irmãos, né, passado muitas aflições lá no Egito, ele não colocou no seu coração ódio pelos irmãos. Ele teve algo muito extraordinário, que foi o perdão. Ele compreendeu o que aconteceu foi para a glória de Deus, e também ele liberou o perdão para os irmãos, né? E aquela família se tornou uma família unida, né? Também os irmãos se perdoaram a ele, houve uma reconciliação mútua, né? Que é muito importante. Então José era um exemplo em relação a isso, né? Que ele não se deixou levar pelo rancor, ele compreendeu os irmãos dele e os amou acima de tudo, né? E Paulo, né? Ele aqui em 1 Coríntios 13, Paulo, ele fala sobre a responsabilidade do amor. Olha aqui, 1 Coríntios 13. Que diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufama, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Então, Paulo está deixando aqui bem claro sobre a importância do amor, né? Que o amor, ele tem que estar, né, presente em nossas vidas, né? E ele é demonstrado através de nossas atitudes, né? Do aceitar o outro, né? Do respeitar. Então, para concluir, vou ler aqui, né? Deus criou um mundo cheio de diversidade, incluindo a diversidade humana dentro de nossa família. Cabe a nós sermos amigos de Deus e agir conforme a sua vontade, trazendo harmonia e comunhão.
aonde nossos pés tocarem. Momentos de conflito e diversidade são comuns e não poucos. Deixa eu passar aqui. Momentos, né, de conflito e adversidade são comuns e não poucos, mas cabe nós buscar em Deus sabedoria para fazer do seu lar um lugar de paz onde todos possam desfrutar de um relacionamento de harmonia e respeito. Deus abençoe cada um de nós. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês em tudo, né? Que possamos o quê? Amar uns aos outros.